Fê já falou, mas eu queria de novo, assim, dizer que é uma oportunidade única quando a gente pode compartilhar um estudo. Vocês não fazem ideia do que é descobrir, aprender e ficar sabendo de muitos assuntos diferentes e todos eles ficarem aqui dentro de casa. Ter a oportunidade de mostrar para vocês o que a gente descobriu é maravilhoso, maravilhoso e único. Então, realmente é muito legal a gente poder ter essa oportunidade que o Olímpicos nos deu aqui de contar essa história para vocês. E mais do que isso, poder contar como é que a gente chegou lá, né? Então, acho que é super raro, assim, e legal até pra gente. Então, só para antes da gente começar a contar um pouco como é que a gente fez o Detect, Decode, Direct, vamos só recapitular ali um pouquinho esse contexto sobre o mercado de corrida no Brasil, né? Então, o que a gente viu é que durante muito tempo, como eu falei agora há pouco, as marcas estavam tentando se conectar com corredores. Então, como eu falei, no início dos anos 2000 ali, as marcas começam a ver um impulso no mercado de saúde, de cuidado, né, de performance física importante, e começam a trazer muito desse discurso da corrida. A gente viu um movimento muito grande das marcas nesse momento ali, mas o que a gente também percebeu é que nesse período ali do início dos anos 2000, os produtos nacionais que tinham disponíveis para corrida ainda não eram a primeira escolha das pessoas. E aí, gente, os motivos que tinham naquela época podiam ser muitos, né? Então, a qualidade, a própria presença dentro das comunidades de corrida, tecnologia, design, enfim, né? Não é o ponto agora, porque a gente sabe que eles ainda não eram a escolha. E a Olímpicos, né, que já era uma marca esportiva também bastante conhecida na época, que tem um DNA 100% brasileiro, como uma das grandes fortalezas, né, que carrega até hoje e coloca muito essa bandeira com muita potência, tinha esse foco de entregar produtos que não deixava a desejar em nada, especificamente pro brasileiro, né? Então, já que os brasileiros estão começando a correr, como é que a gente, uma marca brasileira, faz um produto que faça sentido para esses corredores, né, os corredores que estão aqui, que depois a gente vai ver que é um número enorme de corredores, gente, maior do que muitas nações que existem aí no mundo, né? E aí, o que que foi feito, então, em relação a isso? A partir de 2019, a Olímpicos deu um grande salto, e é um salto que está muito conectado com aquilo que a gente mais acredita, que é justamente, gente, colocar as pessoas no centro para o desenvolvimento dos seus produtos, para o desenvolvimento dessa aproximação com as comunidades de corrida. Então, desde essa época ali de 2019, a Olympus passa a trazer muito dos corredores para dentro, para ouvi-los, para desenvolver, por exemplo, os produtos, né? Então, vocês devem conhecer já a família Corre, de todos os produtos que foram desenvolvidos, todos eles, né? Feitos a partir do olhar dos corredores, de conversas profundas com essas pessoas, assim como o Bota para Correr, que é uma das provas que a marca também tem hoje super potentes que trazem um novo formato de correr com os olhos, né? Não é só sobre performance, é sobre você também curtir aquele momento. E tudo isso foi desenvolvido através de uma escuta ativa das pessoas e dos brasileiros que estavam envolvidos com corrida. Até que a gente chegou nos dias de hoje aqui, que é essa brilhante ideia que a marca trouxe e nos chamou para fazer junto com eles, que era tentar descobrir um pouco mais sobre a cultura da corrida no Brasil, né? Foi um prazer imenso, inclusive, ter sido chamado para realizar esse maior estudo sobre a cultura no Brasil. É uma colaboração entre a Box e a Olímpicos, né? Que procura trazer, como a Fê já falou, não só dados, gente, sobre motivação, hábitos, porque se a gente fosse rodar um estudo sobre corrida comum, digamos assim, o natural seria trazer isso. Ah, quantas vezes por semana as pessoas correm? Quais são as principais motivações? Tudo está lá, tá, gente? Tudo está nesse estudo. Mas mais do que isso, a Olímpicos nos provocou muito a entender assim, tá, mas o que está por trás dessas escolhas? Qual que é o significado de corrida para as pessoas? Né? Todos os dias, quando essas pessoas saem para correr, por que que elas estão fazendo isso? E é aqui que vem o decode, assim, acho que talvez na maior essência que ele existe, né? Então, vai além da gente ouvir a pessoa dizendo assim, eu comecei a correr porque eu queria emagrecer, eu comecei a correr porque eu estava precisando de um tempo para minha saúde mental. Tudo isso a gente ouviu, mas o que está por trás? Por que que as pessoas continuam correndo? E isso é entender a cultura da corrida no Brasil, né? E isso é entender por que que isso tem se tornado cada vez mais relevante. E, obviamente, a partir desse entendimento cultural, como a gente já falou ali, e é algo que a Box acredita, conseguir direcionar a marca para ela continuar crescendo em valor com as pessoas e cada vez mais próximo daquilo que os corredores acreditam e falar a língua e a linguagem dessas pessoas e principalmente direcionar ali para os próximos 50 anos da marca. Que eu não sei se vocês sabem, esse ano a Olympus está fazendo 50 anos, né? E está brindando esse momento tão especial com esse super estudo que fala muito mais
do que motivação, como eu falei, mas fala de cultura. E eu acho que agora a Ju explica pra gente também um pouco como é que foi essa fase de Detect, né? E explica um pouquinho aí das metodologias do DDD dentro do nosso estudo, senão, como eu falei, eu fico falando aqui sem parar. Eu entro um pouquinho depois para falar um pouco sobre os directs. Perfeito, Lu. Sim. Vamos junto, né? Vamos fazer esse jogralzinho. Desculpa, Fê, te interrompi. Não, não, eu ia justamente dizer, agora a gente vai indo passinho por passinho, né? Vamos pelo Detect. Vamos. Então, eu vou tentar não me repetir em torno do que, enfim, a Fê e a Lu já falaram, mas vamos por partes aqui, que eu acho que é mais interessante do que falar sobre os resultados da pesquisa em si é pensar nesse nosso método aqui, DDD, que explica bastante coisa dos achados que a gente chegou e da potência desse estudo, que tá, enfim, tá todo mundo falando, enfim, não à toa, porque tem um valor estratégico bastante poderoso. Quando a gente fala do primeiro D, né, do detectar, aqui retomando um conceito que já foi dito anteriormente, a gente basicamente está falando de escutar as pessoas, né? Então, a gente foi para a rua escutar essas pessoas, a gente percorreu uma série de metodologias para poder fazer isso, e pensando, dando salto, né? Pensando especificamente em olímpicos, tiveram dois momentos estratégicos aqui qualitativos que fez com que a gente, de fato, entendesse a abrangência desse corredor. Porque uma primeira resposta que a gente já tinha antes mesmo de iniciar o estudo, eu esqueci de falar isso na minha apresentação, eu sou aquela corredora que faz aqui aquelas corridinhas meio safadas, né? Então, de alguma maneira, eu ia estar encaixada aqui nessa grande amostra e entendo por um fato agora que tem muita gente que corre num perfil parecido com o meu, por exemplo. Então, para poder entender essas diferentes motivações e por que a pessoa sai da cama para correr e bota seu tênis para poder ter essa disciplina da corrida, a gente de fato tinha que falar com pessoas muito diferentes, né? E aqui a gente começou falando com pessoas, em princípio, em loco, então a gente foi de fato nos lugares onde elas corriam, no Rio de Janeiro e em São Paulo, e a gente visitou essas pessoas nos seus lugares de conforto. Então, elas estavam ali no Parque Ibirapuera às 5 horas da manhã, a gente foi abordá-las para poder falar com elas, para poder entrevistá-las. A gente fez a mesma coisa no Rio de Janeiro, em diferentes lugares, tá? Em diferentes horários. Então, foi realmente um trabalho muito puxado em termos de metodologia de campo, mas só que ao mesmo tempo foi muito produtivo, foi muito proveitoso, porque a partir dali a gente já começou a ter algumas pistas do que a gente estava buscando aqui no estudo. É, bom, depois eu respondo as perguntas e a Lu responde também, então eu vou focar aqui na nossa apresentação, mas essa pergunta é muito boa, Úrsula. Pensando nessa abrangência, a gente teve que falar com todas essas pessoas para poder entender, tá, por que que vocês correm, né? E de que maneira vocês correm, como é que tá a corrida aí na vida de vocês. E depois disso, a gente teve um processo de entrevistas individuais, né, com diferentes corredores de novo. Então, mais do que falar sobre abrangência demográfica, que por premissa isso existe na box, a gente busca tentar se equiparar ali à realidade do Brasil, né, em termos de raça, em termos de gênero, tudo isso é verdade, em termos de idade, mas a gente estava buscando aqui esses corredores de diferentes perfis. Então, corredores solo, pessoas que estão começando a correr agora, pessoas que estão correndo há mais de 15 anos, pessoas que estão correndo ali seus 3 quilômetros por dia e deu, pessoas que estão buscando ali o seu pace correto para subir uma maratona. A gente falou com pessoas diferentes também, né? E essa é a grande graça aqui do estudo, porque não foi ouvido só um tipo de pessoa, a gente realmente foi muito exigente em relação a essa abrangência, porque a gente sabe que é um universo extremamente plural. Pode seguir, Fê, por favor. Ah, posso fazer só um adendo que eu Claro. acho que é importante só para não gerar uma confusão. Gente, o estudo foi rodado no Brasil todo, tá? Todas as 5 regiões. A gente está trazendo aqui para vocês só a parte inicial, o impulso É. inicial, início das conversas, na invasão de cenários e o Beta Running Talks. Mas, só respondendo a pesquisa, a gente falou com mais de 2.000 pessoas. O impulso inicial foram 7.000 pessoas no Brasil inteiro, todas as regiões, com uma distribuição com representação brasileira, sim. Então, sim, é o maior estudo de corrida do Brasil. E depois a gente foi fazendo essas divisões aqui. Aqui a gente está trazendo para vocês esse recorte da metodologia qualitativa para mostrar a primeira parte do Detect. Mas, só respondendo, o Olímpicos fez um pedido específico de que nós falássemos com todas as pessoas do Brasil. E aí depois a gente teve que fazer uns recortes de quem era e quem não era corredor, e aí, para Hum. chegar de fato nos corredores, porque a gente conversou também com pessoas que não eram corredoras para conseguir entender qual era o número de corredores e quantos esportes as pessoas praticavam no Brasil. Então, realmente a gente passou por tudo. O pedido sempre foi Brasil inteiro, mas existem aqui alguns recortes para metodologias que a gente foi fazendo para conseguir mapear o que a gente precisar. Desculpa, Ju, te interrompi só para não. Imagina.
Ah, não, para não deixar para o final. Perfeito, Lu. Então, enfim, corroborando com o ponto da Lu aqui, quando a gente fala de amostra quantitativa, né? Então, vou retomar um ponto anterior. Na amostra qualitativa, o que a gente viu foi um recorte. Então, sim, teve abrangência nacional, a gente falou com diferentes pessoas de capital, interior, diferentes perfis de corredor, e tudo isso estava no nosso radar quando a gente desenvolveu a pesquisa. E aqui, o critério usado para aplicação dessa pesquisa na amostra quantitativa foi que as pessoas corressem ao menos uma vez por semana, né? Então, não necessariamente aqui, por exemplo, a gente está falando de pessoas que tinham tênis de corrida. E um grande achado de pesquisa é que, de fato, assim, a gente está falando de quase 100% das pessoas que correm com tênis de corrida, né? Porque a gente entendeu lá na Quali, por exemplo, que tinha gente que corria de van, gente, né? Que é algo que acontece também e cabe dentro da corrida. Então, aqui a gente estava buscando cada vez mais essa abrangência, tá? Quem é esse corredor? Quais são essas motivações? Como é que essa abrangência a nível nacional? Como é que são essas distribuições? E a gente conseguiu exatamente essas camadas aqui na nossa amostra quantitativa, né? E ela corresponde, de fato, os brasileiros corredores de forma geral. Então, sim, assim, reforçando o ponto da Lu, a gente pode falar do maior estudo de corrida no Brasil, sim, a gente tem essa bala na agulha para poder falar isso. Pode seguir, Fê. E falando em números, gente, aqui no Detect, um primeiro ponto de atenção que a gente traz é que são 13 milhões de brasileiros que praticam a modalidade. Então, se alguém esteve atento às nossas redes sociais e aos nossos últimos movimentos, esse número apareceu muitas vezes, e aqui ele se repete porque realmente é um grande número, né? Então, se a gente está com um pensamento, ou se a gente tinha um pensamento mais ou menos datado de que quando a gente falava de corrida ou de uma determinada prática de esporte, a gente estava falando de uma comunidade, de nichos. Não, aqui a gente está falando de uma nação, gente. A gente está falando de uma abrangência de uma nação. É muita gente correndo no Brasil, né? E se a gente falar em termos geográficos, assim, existem mais corredores no Brasil do que suecos no mundo. Existem mais corredores no Brasil do que gregos na Grécia. Existem mais corredores no Brasil do que portugueses em Portugal. Então, assim, é muita gente, é gente pra caramba correndo no Brasil, né? É gente assim, para dar com pau correndo e com essa paixão compartilhada. Então, foi o nosso primeiro grande momento aqui quando a gente olha para os dados quantitativos também. Quando a gente fala de hábitos, gente, aqui primeiro D, detect, né? A gente está olhando os dados do jeito que eles são. A gente tem esse panorama aqui. Então, onde as pessoas correm, a gente entendeu que, de fato, assim, isso se repetiu na Quant também. A rua é muito soberana quando a gente está falando de corrida. A gente entende qual que é o kit corredor mais comum, então, o que que as pessoas mais usam quando elas vão correr? Elas usam fone de ouvido, elas usam short, usam squeeze garrafinha, enfim, foram uma série de achados que a gente teve aqui. A gente entendeu também um pouco do perfil da pessoa que faz prova, né? Qual a quantidade de pessoas que estão fazendo prova, qual a média de provas que elas participam, se elas praticam outros esportes, que a gente entende que são um traço bastante da corrida também, né? Enfim, tem muita porta de entrada ali que acontece para a pessoa se transformar em corredora através do CAD. Então, a pessoa está ali fazendo uma corridinha, por exemplo, na esteira, e ela descobre uma paixão. Isso é um relato bastante comum também. Então, tem uma série de outros esportes que também estão sendo praticados junto com a corrida. A gente descobriu uma série de coisas aqui. De novo, a gente está falando do primeiro D, a gente está falando dos dados, né? A gente está falando das nossas descobertas em relação aos dados, as informações que a gente descobriu aqui no nosso universo. Pode seguir, por favor? Vou fazer só um complementinho, Ju, que eu Vai acho que é lá. o mais legal, assim, só para a gente entender um pouco da metodologia. O Detect, gente, é isso aí mesmo, assim, a gente vai lá, ouve, pergunta, as pessoas respondem e a gente vai trazendo ali um listão de coisas que a gente descobriu, né? Então, eu gosto de correr 3 vezes por semana, eu corro até 3 km, eu gosto de correr com um monte de acessório, eu não gosto de correr com um monte de acessório. Estamos ouvindo e estamos absorvendo, estamos ouvindo e estamos absorvendo, né? Então, a gente está ali trazendo um bolsão assim de informações sobre o que as pessoas estão nos dizendo. Até então, não existe nenhuma análise em cima disso, a não ser as respostas que as pessoas nos deram. Esse é o Detect. E ele é o início de qualquer estudo. E ele é importante porque a gente tem que ir entendendo a partir desse Detect, inclusive, quais são as perguntas que a gente tem que se fazer a partir dali, né? Então, beleza. Então, tem gente correndo só uma vez por semana? Tem gente correndo mais do que uma vez por semana? Porque você deve estar se perguntando, então a gente está usando o critério de correr uma vez por semana. É, porque a gente ouviu, principalmente no Detect da Quali, que correr uma vez por semana me faz corredor. Eu sou corredor, eu corro uma vez por semana. Ou assim, eu corro 2 vezes por semana, mas às vezes a segunda não vai tanto. E tinha pessoas que corriam 5 vezes por semana, gente. Tinha pessoas que corriam 6 vezes por semana. Mas eles nos fazem entender, olha, as pessoas que estão correndo dessa maneira.
Algumas correm de manhã, outras correm à noite. Tem pessoas que gostam mais de correr em parques, tem pessoas que gostam mais de correr com amigos, tem pessoas que gostam mais de correr sozinhos. A gente foi identificando esses hábitos e essas motivações. Só que até aí a gente ainda não decodificou o que está por trás disso. A gente só está entendendo como que as pessoas fazem e se envolvem com corrida. E agora a gente chega no decode.